cumprimentar as senhoras e os senhores aqui presentes, cumprimento especial ao prefeito Rechuan, em nome de quem cumprimentamos todas as autoridades civis e militares aqui presentes, um cumprimento especial ao nosso anfitrião, presidente dessa sessão legislativa, o presidente da Câmara de Vereadores de Resende, o vereador Mirim, cumprimentar em nome de todas as mulheres aqui presentes a vereadora Soraya, vice-presidente da Câmara Municipal, e também fazer uma deferência ao meu companheiro de partido, o vereador Pedra, em nome de quem cumprimentamos todos os munícipes aqui de Resende e todos os senhores e senhoras aqui presentes nessa belíssima solenidade. Quero agradecer o convite feito pelo presidente da Câmara Municipal de Resende, para que nessa bonita noite de homenagens a gente tivesse a honra de ser o orador, essa noite para tratar de um tema que é muito caro para todos nós brasileiros e especialmente aqui aos moradores do sul fluminense e aqui da região de Resende, que é justamente um tema que assola a cada família brasileira da crise econômica que nós vivemos hoje no nosso país e que afeta diretamente o setor automotivo, que vamos dizer aqui, seria uma espécie de locomotiva econômica e industrial da região do sul fluminense. Primeiro dizer que todo esse conjunto de fatores aqui que se reúnem aqui nessa solenidade nos faz nos tomar pela emoção. São muitos fatores aqui que fazem com que essa noite seja uma noite grandiosa e que eu quero estender também meu cumprimento a todos aqueles que hoje foram aqui homenageados nessa sessão, mas como eu ia dizendo, são muitos fatores que fazem a gente ser tomado pela emoção. E ao longo dessa curta trajetória política que nós tivemos, nós fomos aprendendo aí algumas técnicas para a gente disfarçar um pouco justamente a emoção que nos toma e que não é um bom conselheiro quando a gente vai falar de um tema tão importante quanto é a questão econômica no nosso país. E uma dessas questões é justamente a gente fazer algumas citações. E eu me lembrei muito, estando aqui presente aqui, não só no município de Resende, que era um município onde o meu avô Leonel Brizola sempre teve uma presença muito forte, e sempre teve uma presença política e sempre foi recebido com muita generosidade pelo povo aqui de Resende, mas por estar aqui dentro da Escola Militar das Agulhas Negras, sem dúvida nenhuma, isso aqui é uma honra muito grande. E o que eu poderia falar, confesso a vocês, parafraseando também o padre Antônio Vieira, antes que ele fazia aqueles longos sermões de mais de 2 horas, ele dizia: olha, peço desculpas, mas não poderei ser breve. Eu garanto a vocês que não farei o sermão como o do padre Antônio Vieira, mas talvez peça desculpas porque o tema exige que não sejamos tão breves assim. Hoje a gente, inegavelmente, vive uma crise no nosso país, uma crise que assola as famílias, assola os trabalhadores e que também impede o nosso país de se desenvolver economicamente. Vamos aí mergulhando num processo de recessão econômica que tem afetado diretamente não só o investimento empresarial, mas principalmente a vida das famílias de milhões de brasileiros que perdem seus empregos e que têm a renda das suas famílias afetadas e diminuídas. O que acontece no setor automotivo, e aqui na região do sul fluminense, especialmente em Resende, tem uma importância muito grande, não é diferente da crise que assola os outros setores da nossa economia. Muitos fatores já foram levantados e elencados para justificar as seguidas crises, as repetidas crises que o nosso país ele é obrigado a atravessar. Aliás, muitos fatores já foram levantados para justificar as razões que possam justificar o atraso brasileiro. Eu pergunto aos senhores e senhoras aqui presentes, o que justifica um país com a riqueza natural incomparável em todo o mundo? A riqueza natural do brasileiro, o que justifica um país com tamanha riqueza
ainda hoje ter o seu povo mergulhado na miséria. Já disseram que a questão que provocava o nosso atraso era que nós vivíamos na faixa tropical. Todos que não conhecem as potencialidades do trópico e da possibilidade das grandes potencialidades que a zona tropical gera na produção de alimentos e na geração de energia. Já tentaram justificar o atraso brasileiro dizendo que era culpa da colonização portuguesa, católica portuguesa, que não deram atenção ao desenvolvimento do país, que não deram atenção a questões como a educação. Nunca foram ao Suriname, colonizados pelos holandeses e pela igreja protestante, em um país muito mais atrasado que o território brasileiro. De todas essas razões levantadas ao longo dos séculos, eu me pergunto para vocês o que ainda hoje, depois de tantos anos, justifica o atraso brasileiro. Já disseram que nós éramos atrasados por ser uma nação nova. Não foram aos Estados Unidos, que tem um processo de desenvolvimento de independência contemporânea ao nosso, mas cuja chegada dos europeus se deu 200 anos depois da chegada dos portugueses aqui no Brasil. Essa questão, que eu vou chamar a atenção de vocês, é uma questão que durante muito tempo foi debatida e que durante muito tempo foi ignorada, ou se tentou ignorar, e não é mais possível a gente continuar ignorando, a não ser que queremos cair em seguidas crises, como tem acontecido no Brasil nos últimos anos. Me refiro à questão nacional. Essa é a grande questão que justifica o atraso brasileiro. Hoje se fala muito da globalização, e de fato, em alguns setores vivemos num mundo globalizado. As telecomunicações e a informação hoje realmente são globalizadas. O capital e a sua capacidade de viajar por todos os países ao redor do globo terrestre, também ele é globalizado. Agora, existem algumas questões que determinam a capacidade de geração de riqueza de um país. Essas questões elas não foram globalizadas. Eu pergunto aos senhores se a taxa de juros, por exemplo, é uma questão globalizada. Não, não é. Se o desenvolvimento tecnológico ele é uma questão globalizada, também não é. E se o livre acesso de trabalhadores, de pessoas ao mundo do direito e da garantia da cidadania é uma questão globalizada, também a gente verifica que não é. Basta ver o que está acontecendo hoje na Europa e com a questão dos imigrantes, que hoje, cada dia, milhares de imigrantes chegam à Europa expulsos de seus países, impedidos de viver a cidadania. Existia um presidente brasileiro chamado Getúlio Vargas, grande construtor do Estado Nacional Brasileiro, que, de uma maneira muito simples, nos dizia que sem desenvolvimento não pode se atingir aquele objetivo que todos nós, homens, autoridades públicas, civis, militares, eclesiásticas, buscamos, que é a justiça social. Só é possível a justiça social com o desenvolvimento econômico. Agora, o desenvolvimento econômico só chega aos países que afirmam a sua soberania. E é muito fácil a gente compreender o que acontece no Brasil mais de 500 anos depois da invasão europeia nas terras americanas. Quando observamos o que o nosso país produz e o que trocamos com o mundo, começa a ficar muito claro as razões do nosso subdesenvolvimento. As pautas de exportações brasileiras, e olha, falamos isso hoje aqui dentro de um dos maiores centros de desenvolvimento de tecnologia nacional, mas que infelizmente ainda estamos muito aquém de todas as potencialidades que o território brasileiro tem. Quando a gente fala justamente do processo de afirmação nacional e de produção de riqueza, em cima dessa enorme riqueza natural, vamos verificar que continuamos a ser meros exportadores de produtos primários, de matérias-primas. Somos um povo que não realiza suas potencialidades para desenvolver um país e melhorar a qualidade de vida do seu povo. Na verdade, somos um povo explorado, que temos as nossas riquezas naturais saqueadas
em nome do desenvolvimento e da qualidade de vida das nações centrais, das nações hegemônicas e das nações industrializadas. E é muito simples demonstrar isso. Aqui, por exemplo, quando a gente pega, vamos pegar os ramos que não tem grande desenvolvimento tecnológico. O Brasil é o maior exportador de couro do mundo, o maior rebanho bovino e a maior produção de couro do mundo, mas somos um dos maiores importadores de sapatos. Será que não temos tecnologia para transformar esse couro em sapato? E o que acontece com essa cadeia produtiva? O que há de pior nessa cadeia produtiva é o que fica aqui no Brasil, que é o triste emprego dos operários das cutelarias brasileiras, que no emprego insalubre arrancam o couro dos bois. Os melhores empregos, aqueles que desenham os sapatos, aqueles que fazem a propaganda dos sapatos, esses estão monopolizados pelos países hegemônicos. Se nós caminharmos em direção à agricultura, os grandes produtos de exportação brasileira, além do minério de ferro, que é a soja e o café, somos o maior produtor de café, de grãos de café do mundo. Só que importamos o café solúvel que consumimos de países como a Alemanha e a Itália, líderes mundiais da produção de café solúvel, mas que não têm em seu território mais nenhum pé de café. E no setor automotivo, o que acontece no nosso país? Qual é o grande desenvolvimento e a contribuição que nós temos a dar a essa importante indústria mundial? É verdade que o setor automotivo, principalmente mais do que desenvolvimento tecnológico, as montadoras que se instalaram aqui no Brasil e toda a sua rede subsidiária de produção de autopeças, elas são responsáveis pela geração de milhares de empregos e responsáveis por aproximadamente 20% de todo o PIB nacional. Mas se formos a fundo e vemos o que existe nessa indústria automotiva, vamos ver que nós somos meros operadores dos pacotes tecnológicos impostos pelos países hegemônicos. Temos aqui montadoras de muitos fabricantes mundiais, mas infelizmente não temos uma fábrica nacional brasileira que produza tecnologia e não se contente em ser simplesmente montadora da tecnologia produzida no exterior. Eu pergunto qual é o grande centro de desenvolvimento tecnológico que as montadoras multinacionais trouxeram para o país? Nenhum. São raríssimos os setores que o Brasil consegue ter o domínio de toda uma cadeia produtiva. E é muito claro a gente perceber que as seguidas crises que o Brasil atravessa são justamente pelo conjunto de princípios que dominam as autoridades públicas brasileiras e que impedem esse país de afirmar verdadeiramente a sua independência, a sua soberania e fazer com que essa imensa riqueza natural que Deus abençoou o território brasileiro seja usada em benefício do nosso povo. Questões como a taxa de juros são impeditivos muito claros ao empreendimento e à industrialização do nosso país. Enquanto um empreendedor americano paga no seu capital de giro 2% ao ano, um pobre empreendedor brasileiro, aqui de Resende, vai descontar uma duplicata a 2% ao mês. Questões como a defasagem tecnológica, e aí eu não tenho como não recordar o meu avô Leonel Brizola e o seu companheiro de uma vida inteira, o professor Darcy Ribeiro, que tiveram a ousadia de tentar fazer um grande programa de educação nesse país. Essa defasagem tecnológica que começa no sistema educacional brasileiro, que obriga as crianças brasileiras a terem uma defasagem diária de mais ou menos 4 horas por dia em relação aos países desenvolvidos. Você vai aos Estados Unidos, a escola é em tempo integral. Você vai na Europa, a escola é em tempo integral. Você vai ao Japão, a escola é em tempo integral. Você vai à Coreia do Sul, a escola é em tempo integral. Aliás, alguns desses países tiveram a ousadia de investir altos percentuais das suas receitas
em grandes programas de educação para conseguir virar o jogo. E o maior exemplo que nós temos é a Coreia do Sul, um país pequeno, um país desprovido de recursos naturais, um país que talvez seja menor que o território do estado do Rio de Janeiro, pois esse país ele vende, produz e vende tecnologia para o mundo inteiro. Então aí os carros Hyundai, os carros Kias, os aparelhos celulares e televisão da Samsung, da LG. E por que a Coreia conseguiu esse desenvolvimento tecnológico? E nós não temos aqui uma única fábrica de automóveis, e nós não temos aqui no Brasil uma fábrica de eletroeletrônicos. Essa defasagem tecnológica, ela começa justamente na falta de acesso a um sistema público de educação de qualidade, como tentou o Brizola e o Darcy Ribeiro com a construção dos CIEPs aqui no estado do Rio de Janeiro. E eu prometo concluir. Eu prometi que eu não seria breve, mas eu garanto a vocês que eu vou concluir a minha fala agora nos próximos minutos. Então, terceiro fator que justifica o atraso brasileiro é a questão da escala. Enquanto na China, uma fábrica de camisetas produz 1 bilhão de camisetas, uma fábrica de tecelagem aqui em Resende, ela vai produzir na casa dos milhões. E todos sabem que quando se produz numa grande escala, o custo por unidade, ele cai, basta uma fração de centavo na queda desse custo de unidade para se retirar a competitividade de uma indústria nesse mercado globalizado. Então, a questão nacional, que durante muitos anos e por muitos foi apontada como anacrônica, foi apontada como questão superada, que o Brasil deveria, na verdade, se engajar como um país dependente dos grandes centros de desenvolvimento, ela é mais atual do que nunca. E a crise que nós vivemos hoje, mais do que uma crise de equilíbrio fiscal, ela é uma crise da incapacidade brasileira de produzir riqueza. E eu prometo encerrar a minha fala nesse raciocínio que farei agora. Era muito fácil o Brasil, um país, manter a estabilidade econômica num país que não se consumia, num país onde a maior parte da população vivia mergulhada na miséria e no desemprego, onde tínhamos aproximadamente 25% da população brasileira que tinha acesso a bens de consumo, como celulares, televisões, automóveis, eletroeletrônicos. Esse país ele se sustentava, do ponto de vista das contas externas, com uma balança comercial baseada na exportação de commodities. Pois bastou-se ampliar essa base, bastou-se reduzir o desemprego no país, bastou-se aumentar os salários e aumentar a capacidade de consumo da população, que saiu de 20% e chegou a quase 80% do povo brasileiro, que passou a consumir bens de consumo, e esse país ele não aguentou sustentar um nível de consumo sem produção de riqueza, e a nossa balança comercial ela estourou, porque não tem navio de commodities que possa pagar essa enxurrada de importados que entrou no Brasil diante da nossa incapacidade de nos industrializarmos e produzirmos riqueza. Foi isso que aconteceu no país. Não é possível distribuir uma riqueza que não é produzida. E esse foi o grande erro desse governo que nós temos aí hoje. E a verdade é que as soluções do passado não nos servem, porque elas condenavam o Brasil ao atraso. O que nós temos que ter é a coragem e a ousadia de querermos nos assumir como uma verdadeira nação, formarmos o nosso povo, darmos a ele educação de qualidade para pegarmos essa enorme riqueza natural que Deus abençoou o nosso território, agregarmos valor, transformá-la em produtos finalísticos e em qualidade de vida do povo brasileiro. Esse é o único caminho para o desenvolvimento e para a alegria da nossa população. Quero agradecer a oportunidade de vir aqui fazer esse pronunciamento, mas eu tenho certeza que esse Brasil tão rico, tão grande, tão generoso, um dia irá encontrar o seu destino de se colocar entre as grandes nações do nosso mundo. Muito obrigado e boa noite.
Convido o Ilustríssimo Senhor Brizola Neto, orador oficial desta sessão solene. A placa torna oficial o agradecimento do Poder Legislativo da cidade ao ilustre orador Senhor Brizola Neto.